A paz do Senhor Jesus. Como está a sua vida com Deus? Como tem andado a sua intimidade com o Senhor? Como tem andado os seus dias nesses momentos em que muitos estão nas suas casas, muitos estão com a sua família, mas muitas vezes se esquecem de buscar ao Senhor? Como tem andado a sua vida com o Senhor? Está tudo em ordem? Vai tudo bem? Hoje nós iremos meditar na palavra do Senhor que está em 2 Reis 19:20 sobre a vida do rei Ezequias. Ezequias começou a reinar em Jerusalém com 25 anos de idade. Ele reinou 29 anos. E a palavra do Senhor diz que antes dele, depois dele, não houve outro rei, porque ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá. Nem outros foram antes dele. Sabe por quê? Porque Ezequias se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou seus mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Ezequias foi um homem temente a Deus. Ezequias foi um homem que buscava o Senhor e que amava o Senhor, porque ele aprendeu com seu pai. Ele ouviu os conselhos do seu pai. Ele sabia que buscar o Senhor era o melhor caminho e ele foi um ótimo rei, um excelente rei. Mas mesmo ele sendo um excelente rei, um ótimo rei, veio sobre ele as circunstâncias. A Bíblia, a palavra do Senhor nos deixa bem claro que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. O Senhor nos diz que nós teríamos momentos difíceis, que nós iríamos passar pelo fogo, mas que nós não iríamos nos queimar, que nós iríamos passar pelas águas, mas nós não nos afogaríamos. O Senhor nos dá a promessa que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que passaríamos momentos difíceis, mas que nós deveríamos nos apegar ao Senhor, como Ezequias se apegou a Deus. Nesse momento difícil, nesse momento de circunstâncias desfavoráveis a nós, você tem se apegado ao Senhor? Ou você tem se apegado à comida, você tem se apegado à bebida, aos vícios, ou você tem se apegado a coisas materiais e não tem se apegado a Deus? Como está a sua vida com o Senhor? Mesmo ele sendo um bom rei, a enfermidade bateu em sua porta. Lá em 2 Reis 19:20 diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante do Senhor com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ezequias, quando recebeu o seu decreto de morte, não era só de enfermidade. Ezequias recebeu um decreto de morte. Ele buscou e clamou e chorou diante de Deus. Ainda mais, ele abriu seu coração diante de Deus e poucos podem dizer o que ele disse. Ele disse: Senhor, eu te servi de todo o coração. Eu te servi com interesse, Senhor. Eu fui temente, eu fui fiel ao Senhor, e se derramou diante de Deus. Muitos nesses dias estão com medo da morte. Esses dias viram o final da tarde, né? Um sol lindo, o céu ficou laranja. Muitos tiraram várias fotos e ficaram imaginando: é fim dos tempos, Jesus está voltando, não é? Outros estavam ouvindo barulhos no céu de madrugada. Será o som da trombeta? Jesus está voltando. As pessoas estão assustadas, estão alarmadas do que pode acontecer. Será que Jesus vai voltar e eu vou ficar? Será que eu vou pegar esse vírus e vou morrer? Será que eu vou ficar desempregado e vou passar fome? O que vai acontecer com a minha vida? Aqui Ezequias, quando recebeu esse decreto, ele buscou aquele único e suficiente que pode ouvir as nossas orações. Ele sabia quem ele servia. Ele sabia que Deus é fiel. Ele sabia que Deus reina para todo sempre. Ele sabia o Deus do seu pai.
Ele sabia o rei de Israel, o Todo-Poderoso, torre forte é o seu nome. Ezequias imediatamente clamou ao Senhor, só que Ezequias tinha bônus com Deus. Ezequias tinha garantia com o Senhor, porque ele era apegado com Deus. Ele amava o Senhor, ele amava o Pai. E ele buscou a Deus. Deus, eu sou um homem reto, um homem temente. Quando a enfermidade, a escassez, o medo bate na sua porta, quem você tem buscado? Eu posso dizer que eu vivo o milagre do Senhor na minha vida. Você pode dizer isso também? Se nós estamos vivos hoje porque Deus se manifestou em nós, Ele manifestou o seu milagre em nossas vidas e nos permitiu continuar avante, buscando, temendo ao Senhor. Você pode respirar, você pode andar, você pode contemplar a natureza, você pode contemplar a sua família. Você tem o fôlego de vida. Infelizmente, muitas pessoas que pegam o vírus, elas relatam que sentem muita falta de ar. Se você sentir falta de ar, você fica apavorado, você fica com medo, porque o ar te dá vida, o ar te dá segurança que você pode continuar vivendo. Ezequias, quando ele viu que o seu ar ia acabar, ele viu quando suas forças iriam acabar, ele orou e clamou ao Senhor de todo o seu coração. Quero dizer para você, você tem confiado em Deus de todo o seu coração? Essa é a hora que nós dizemos e cantamos que amamos tanto a Deus, que confiamos no Senhor. Levantamos a nossa bandeira quando tudo está bem, mas e nas circunstâncias difíceis? Eu tenho clamado e buscado ao Senhor? Eu tenho confiado nele, o meu coração? E ainda mais, eu posso dizer para o Senhor: Deus, eu sou uma serva fiel e temente a Ti. Se Jesus te chamar, se o medo bater na sua porta, se a dificuldade aparecer ou a insegurança, eu não sei o que pode acontecer e o que vai acontecer, porque Jesus diz: tereis aflições. Mas Ele disse: olha os pássaros, olha as flores do campo, não são lindos? Nem Salomão, com toda a sua sabedoria e riqueza, se vestiu como uma delas. Você é especial para Deus e você pode dizer: Deus, eu sou apegado a Ti. Eu me apeguei ao Senhor com amor, eu me apeguei ao Senhor porque eu confio no Deus a quem eu sirvo. Eu confio na rocha forte que é o meu Deus, que é o meu Senhor, que é o meu pastor. Você pode declarar no Salmo 23 sobre a sua vida: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ezequias chorou e se quebrantou no colo do Pai, no colo de Deus. Ele se entregou ao Senhor, porque ele tinha se apegado profundamente de todo o coração. Aí você pode dizer para mim: ai, Fran, mas nesses dias eu tenho lido a Bíblia todos os dias, eu tenho feito a minha devocional. A nossa devocional tem que ser um hábito, tem que ser diariamente. Nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que crescer, nós temos que nos alimentar na palavra de Deus, sim. Mas você tem tido encontro com Deus, você tem se apegado com o Senhor, você tem tido um lugar secreto, você tem tido intimidade com Deus? É hora daqueles que dizem que creem no Senhor e confiam no Senhor levantar sua bandeira de fé e de ousadia e está apegado ao Pai, está apegado ao Senhor. E maravilhoso saber que Ezequias, ele tinha uma vida com Deus e ele pôde relatar isso diante do Senhor. Deus já sabia, Deus conhecia Ezequias, Deus conhecia o seu coração, mas faltava algo na vida de Ezequias. O Senhor lhe disse: põe em ordem a tua casa. Nesses dias nós estamos refletindo sobre família, sobre igreja, sobre tantas coisas que realmente têm importância nas nossas vidas. Deus sabia o que era importante aqui. Mais importante que a vida de Ezequias era a casa de Ezequias, porque a vida de Ezequias já era do Senhor, pertencia a Deus. Ezequias sabia que se ele morresse, ele ia morar com o Pai.
Mas mesmo nós sabendo disso, mesmo a gente sabendo que nós iremos morar com o Senhor, o medo sobrevém, o medo bate à nossa porta, o medo aparece. E muitas vezes ele aparece de uma forma tão assustadora e tão grande que nós temos medo e fugimos e perdemos as bênçãos por causa das circunstâncias. No vilarejo antigo, uma tribo, o povo tinha muito medo de subir na montanha. Diz a lenda que se eles subissem a montanha, lá havia um monstro muito horrível e muito fedido. E milhares de anos foram passando e de geração em geração a lenda ia crescendo e ia se estendendo diante do povo. Diz a lenda que essas pessoas tinham medo de até passar perto da montanha porque elas sabiam que lá havia um monstro e uns contavam para os outros: olha, não sobe na montanha porque lá há um monstro horrível, cuidado. Só que um grupo de jovens disse: não, nós vamos lá matar esse monstro. Há muitos anos esse monstro tem atormentado a nossa tribo, o nosso vilarejo, o nosso povo. Como assim? Nós vamos lá enfrentá-lo. O grupo de jovens ousados, corajosos, não temendo, foram subir a montanha. Começaram a subir a montanha, ouviram barulhos horríveis e um cheiro insuportável. A metade do grupo dos guerreiros disseram: não, nós não vamos, nós não devíamos ter chegado até aqui, por que nós viemos? A metade ficou com medo e foi embora. A outra metade continuou. Cada vez que eles iam chegando ao topo da montanha, eles iam ficando com medo, o cheiro estava ficando insuportável e eles ouviam cada vez mais alto aqueles barulhos. Aí de repente o grupo todo dizendo: não, nós não devemos ir, todos nós iremos morrer. Por que nós não ouvimos os mais velhos, os mais idosos? Sempre disseram pra gente se afastar dessa montanha. Nós não iremos, nós iremos morrer. E um só disse: então tá bom, vocês estão com medo? Podem descer, eu vou continuar. E um só rapaz continuou avançando, continuou subindo a montanha. E ele foi sentindo aquele cheiro, aquele barulho, mas ele disse: eu não vou temer, eu vou avançar, eu vou destruir esse monstro que há tantos anos aterrorizou o nosso povo. E ele foi subir na montanha. Quando ele foi chegando perto, ele viu uma sombra muito grande. Ele estava apenas com uma flecha. Ele disse: eu vou ter que ir, eu cheguei até aqui, agora eu vou. E ele foi indo cada vez mais perto, com ousadia, com coragem, disse: agora eu vou matar esse monstro. Os meus amigos foram embora, mas eu vou continuar. E chegando perto, ele viu que aquela sombra enorme começou a diminuir. Ele achou estranho, mas disse: não, eu vou avançar. E foi indo cada vez mais perto, cada vez mais perto. Quando ele viu, a sombra estava do tamanho dele. Ele pensou: agora eu posso encarar esse monstro, ele é do meu tamanho. Agora eu vou acabar com ele. Quando ele foi chegando mais perto, a sombra foi ficando pequena, 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 até sumir. De repente, o rapaz olha para o chão, se agacha, pega aquele bichinho em suas mãos e disse: é você o monstro que aterrorizava a nossa tribo há tantos anos, há milhares de anos? E com uma voz bem baixinha, ele perguntou para ele: quem é você? E o monstro lhe respondeu: eu sou o medo. Entendeu? Muitas vezes o medo, ele é bem pequeno. Porque muitas vezes a nossa fé não está alicerçada no Deus que é bem grandão. Muitas vezes a nossa fé está distante de Deus e nós olhamos Deus como se Deus fosse pequeno e o medo fosse grande. Nós temos que saber que nós estamos seguros na mão do Senhor. Ele diz que eu te sustentarei com a minha destra fiel. O Senhor é fiel.
O Senhor é bondoso e o melhor de tudo, Ele não pode ir contra a sua palavra, contra as suas promessas. Ezequias clamou ao Senhor, se prostrou diante de Deus, chorou, se derramou diante de Deus, clamando ao Senhor que fizesse algo pela vida dele. Você tem clamado a Deus, você tem buscado ao Senhor e você tem tido intimidade com o Pai e confiado somente nele? A Bíblia diz em Jeremias 16, capítulo 16, verso 19: Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhe farei conhecer desta vez, farei-lhe conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. E no capítulo 17, verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você está com medo? É normal muitas vezes sentirmos medo, mas o medo não pode dominar a sua vida. Às vezes é bom sentirmos medo, sim, porque o medo muitas vezes nos protege do perigo, de circunstâncias difíceis, do mal, de acidentes, que você sabe que você vai se machucar e você tem um bloqueio, um muro que diz não vá, não faça. Mas se o medo tem controlado a sua vida nesses dias, busque força e esperança no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O Senhor diz que Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia e da tribulação. Nós temos ouvido coisas que não têm acrescentado a nossa vida, que têm nos colocado medo e não temos buscado refúgio e forças em Deus. Deus manda Ezequias colocar em ordem sua casa. Só que o triste aqui é que Ezequias não coloca em ordem a sua casa. Ezequias não obedece ao Senhor. Ezequias, ele recebe mais 15 anos de vida. Olha que legal, hein? 15 anos de vida. Ele clamou ao Senhor e recebeu mais 15 anos de vida. Se você soubesse que tinha 15 anos de vida, o que você faria? Você buscaria mais a Deus? Você se apegaria mais a Deus? Você louvaria mais o Senhor? Você entregaria mais o Senhor? O que você faria? Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, nós não sabemos quanto tempo nós temos, se é 15, pode ser menos, pode ser mais. Não sabemos se Jesus voltar antes ou depois, mas nós sabemos aqui que o Senhor acrescentou para ele 15 anos, Deus teve misericórdia. Deus ouviu o clamor e a oração de Ezequias e mandou Isaías dizer para ele: olha só, eu vou lhe acrescentar 15 anos. Mas com uma condição: põe em ordem a tua casa, põe em ordem a tua vida. Casa aqui significa família, tenda, projeto do Senhor, plano de Deus. Só que infelizmente Ezequias não fez isso. Ele viveu mais 15 anos, mas não colocou em ordem a tua casa. Ele se alegrou tanto com os 15 anos que esqueceu de cumprir a ordem de Deus. Que veio seu filho depois dele e se tornou um dos piores reis de Israel. Isso é muito triste em saber que muitas vezes nós temos a oportunidade de colocar em ordem a nossa casa e não colocamos. Deixamos o diabo liderar a nossa casa, liderar os nossos filhos, liderar a nossa família e esquecemos de deixar o Senhor liderar. Manassés foi um rei horrível.
Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efisiba. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Imagine você, um adolescente com 12 anos, começou a reinar e foi um dos piores reis de Israel. Manassés foi um homem mau, porque o seu pai esqueceu de colocar ordem na sua casa. Nesses dias, Deus está dando oportunidade para as famílias colocarem em ordem a sua casa. Autoridade espiritual na sua casa, a presença de Deus na sua casa. Se isso não está acontecendo é porque outra pessoa está liderando a sua casa. Se não é o Senhor, infelizmente é outra pessoa que está reinando na tua casa. Quem está liderando a sua casa? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, põe em ordem a sua casa nestes dias. E coloca a sua esperança e a sua força no Senhor. Ele é o nosso refúgio, é o nosso abrigo, é a nossa fortaleza. Os seus filhos são herança do Senhor. Nosso Deus é nosso baluarte, nosso refúgio, nosso Senhor. Ele diz que meu nome é o Senhor. E não haverá outro Deus como o nosso Deus. O nosso Deus tem todo o poder. E Deus está te dando o privilégio de colocar ordem na sua casa. Antes muitos diziam, poxa vida, não tenho tempo, de orar a Bíblia, de ler a Bíblia. Hoje você tem tempo de ler a Bíblia, de orar, de colocar o Senhor na sua casa em primeiro lugar. Mas nós estamos nos enchendo tanto de entretenimento na internet, de tantas outras informações, estamos esquecendo de colocar ordem na nossa casa. Quero dizer para você neste dia, coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua fé no Senhor. Muitos podem dizer para você onde está o seu Deus, mas você sabe quem confia. Muitos podem dizer para você, deixa de orar, deixa de acreditar, deixa de buscar a Deus, e você vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido e também sei que Ele é poderoso e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Não temas, confia no Senhor, Ele é a nossa fortaleza. A Bíblia é tão maravilhosa que Ele diz que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. O Senhor se inclinou para ouvir Ezequias. Deus se atentou, Deus ouviu o clamor do seu filho. E eu quero dizer para você, Deus ouve o seu clamor, Deus conhece as suas lágrimas, Deus sabe de tudo que está passando na sua vida. E eu quero dizer para você que Ele tem todas as respostas, Ele tem todas as soluções para a sua vida. Mas coloque em ordem a sua casa nestes dias. Não deixe essa quarentena passar, esses dias passar, e você vai dizer, poxa vida, devia ter buscado mais ao Senhor. Poxa vida, devia ter amado mais a Deus. E é tão bom você saber que Deus te ouve. E é tão maravilhoso você saber que Deus está perto de você. E é tão bom você saber que Deus tem promessas para você, que Deus te confia a sua palavra. O nosso Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Você pode aprender aqui com Ezequias o que fazer e o que deixar de fazer. O que eu devo fazer como Ezequias? Clamar ao Senhor, buscar ao Senhor e poder dizer, Deus, eu sou fiel e temente ao Senhor. Ou você vai dizer, poxa vida, não tenho orado, não tenho lido a Bíblia, não tenho lido a palavra do Senhor, eu tenho sido um servo infiel. Deus está te chamando neste dia para buscar mais e mais o Senhor de todo o seu coração. Deus está alertando a você
Desperta tu que dormes. Desperta. Porque Maranata, a hora vem o Senhor Jesus. Os sinais estão aí. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele diz que ele não tardará, que a sua vinda é certa. E como você vai se encontrar? Como você vai ser achado diante de Deus? Será que se Deus te der mais alguns anos de vida, mais algumas oportunidades, alguns dias de buscá-lo, será que você vai se apegar a Deus como Ezequias? Mas não deixe de colocar em ordem a tua casa. Jesus ama a sua vida, por isso que ele se importa com você, por isso que ele se importa com a sua casa. A sua casa é importante para Deus. A casa de Ezequias era importante para Deus porque a casa de Ezequias iria dar continuidade ao reinado. A sua família e os seus filhos irão dar continuidade da palavra do Senhor. Se os seus filhos não estão buscando ao Senhor, estão buscando outras fontes, outro Deus tem controlado a vida deles. Coloca a sua casa em ordem, coloca a sua vida em ordem, coloca o lugar secreto em ordem. Não é só ler a Bíblia, nós estamos cheios de informações, de versículos prontos, de mensagens prontas, mas estamos vazios do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Nós estamos como um sepulcro caiado, estamos vazios. Deus está te chamando hoje. Confia na minha fortaleza. Se aproxima, volte para o lugar secreto. Se Deus te chamar, se o Senhor te convocar hoje, você está pronto? Você está pronto para chegar diante de Deus? E você pode dizer ao Senhor que você é temente e que você é apegado a Deus? Que você é apegado à sua palavra, às suas promessas? Você ama a Deus de verdade? Ezequias amou o Deus de seus pais. Ele amou o Deus de seu pai. Só que ele deixou de dar continuidade nesse chamado, nesse ministério. Deus está te chamando. Volte para o lugar secreto. Volte o seu coração para o Senhor, porque quando um dia tudo isso acabar, o único que irá te ajudar e poderá te responder é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir neste dia. Uma palavra de fé e de fortaleza. Compartilhe a palavra de Deus. Compartilhe o amor do Senhor. E para aqueles que estão longe de Deus, se aproxime mais dele. E que aqueles que são apegados ao Senhor, continue não deixando essa chama apagar. Se apegue ao Senhor. Que o amor de Deus esteja inundando seus corações. Fique na paz do Senhor.